Vocês conseguem ver a... Sim. Sim. Tá vendo? Tá perfeito. Se puder depois ampliar ali, vai ficar bom. Tá. Uhum. Só depois, já pode até colocar em modo de apresentação, né? Já Pode são 10h10. colocar já? Sim, eu vou iniciar a sessão, então. Então, vocês estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Samuel, só por gentileza, coloca ali no chat que você é o segundo apresentador. Então, bom dia, pessoal. Começando a sessão, então nós temos 2 trabalhos, né, nesta sessão. Cada autor tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Aí o mediador tem 10 minutos para discutir e 5 minutos fica aí para discussão da plateia. Tudo bem? Então, qualquer observação aí que vocês tenham, já anotem, né? E para guardar ali para o final para fazer a pergunta, tá certo? Então, fiquem à vontade aí, Eliane. E aí, na sequência, né, da sua apresentação, a gente já discute, tá? Conforme ali a programação do congresso. Tudo bem? Fique Tudo à bem. vontade aí, então, Eliane. Tá ok. Obrigada, Vitor. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Eliane e esse trabalho foi elaborado, então, por mim, pela Daiane, Silvana e Sidney. E o tema do nosso trabalho é a interdisciplinariedade no curso de Ciências Contábeis à luz da teoria sociocultural, o estudo de um projeto integrador. Quem que não está passando o slide? Aí. Bom, a teoria sociocultural, ela é retratada por Mizukami, então, que fala que o ensino e aprendizagem, com foco no aluno e no ambiente onde que ele está inserido, e que ele é influenciado pelo meio social, político e econômico, e que ele tem capacidades, então, de realizar mudanças no meio onde que ele convive. E também a gente tem percebido que as mudanças sociais, as revoluções tecnológicas e as mudanças também profissionais, elas têm levado mudanças e inovações na educação. A educação ela tem buscado métodos e meios para que ela consiga superar os desafios exigidos, né, pela sociedade do século XXI. E isso, as instituições de ensino, elas têm encontrado e buscado metodologias inovadoras, interdisciplinares, para fazer com que ocorra a integração e a interação dos conteúdos e a comunidade acadêmica, né? Então, uma das abordagens que vem sendo empregada como forma para atender essa inserção é por meio dos projetos, então, integradores interdisciplinares. Então, desta forma, surge a nossa questão de pesquisa, que é como ocorre o processo educacional de um projeto integrador interdisciplinar à luz dos elementos da teoria sociocultural na percepção, então, dos alunos e professores do curso de Ciências Contábeis. Então, o nosso objetivo é compreender, então, como que se dá essa relação entre os elementos da teoria sociocultural e a metodologia interdisciplinar por meio do processo integrador. E esses elementos da teoria sociocultural que Mizukami retrata seriam o ensino e aprendizagem, a escola, a relação do professor e o aluno, o conhecimento e a avaliação. Para atender, então, o nosso objetivo, nós estabelecemos alguns objetivos específicos ou etapas para conseguir fazer a conexão, então, entre essa teoria e a prática, né, dos projetos integradores. Então, os objetivos eram identificar as relações, né, das atividades e o desenvolvimento da consciência crítica nesse contexto das necessidades sociais do estudante no processo educacional, também identificar as condições ofertadas pela instituição na relação entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem, e também verificar como ocorre a integração do conhecimento, a teoria e a prática nesse processo de avaliação. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre a teoria sociocultural, Mizukami fala que a relação entre o professor e o aluno, ela deve ser no formato horizontal, né? Ou seja, a construção do conhecimento, ele deve ser realizada a partir do posicionamento dos ambos os sujeitos. Ou seja, deve ter um aprendizado e deve ter uma coesão entre professor e aluno. O conhecimento, ele é elaborado e criado a partir do mútuo condicionamento, pensamento e prática,
que vai fazer a integração do ser humano, né? Que faz com que ele reflita, com que ele se comprometa, que ele crie conscientização dos fatores da sua história e do contexto também em que ele vive. Quanto ao ensino e a aprendizagem, eles são definidos a partir das necessidades sociais do contexto, né? Por meio de diálogos e discussões para a construção da consciência crítica. E o processo, então, de avaliação, ele deve ser por meio da autoavaliação para identificar as dificuldades e os progressos. E a escola, então, por fim, ela deve proporcionar condições para que a educação aconteça sobre os múltiplos aspectos, né? Dessa forma, então, o projeto integrador e a interdisciplinaridade, ele é um método composto por etapas e que ele busca a integração e essa mobilização curricular a partir da aplicação dos conhecimentos na solução de uma situação, um problema. E ela também é um eixo integrador entre várias áreas do conhecimento, possibilita você fazer essa integração entre as várias áreas do conhecimento. E também com o suporte, né, tanto pedagógico como de um professor que vai estar auxiliando que o aluno elabore, que ele faça a construção de um projeto. Então, a metodologia que orientou a construção da pesquisa, os objetivos, então, exploratória, a abordagem qualitativa, a coleta de dados foi entrevista semi-estruturada e os procedimentos, então, um estudo de caso que foi realizado em uma instituição de ensino superior na região oeste do Paraná, que hoje a matriz curricular dessa instituição ela é toda baseada em projetos e um dos projetos é o projeto integrador interdisciplinar. Como resultados, então, da nossa pesquisa, olhando as dimensões que Mizukami retrata, a relação do professor e aluno, então, quando ele fala que deve ser horizontal, foi possível identificar uma relação muito próxima entre o docente e o discente, e características como o docente ter empatia, ele ser acessível, aberto, por ele fazer a integração e ser mediador entre a comunidade, a escola, a instituição e a comunidade, né? Acabam deixando os alunos mais participativos e que eles conseguem ajudar a contribuir no processo da qualidade do ensino, porque eles não sentem medo de errar, eles não sentem medo de experimentar, então eles quebram essas barreiras que até então o ensino tradicional às vezes acabava impondo. Quanto à construção do conhecimento, ela deve ocorrer então pela integração do pensamento e a prática, e percebemos que o desenvolvimento dos projetos com os problemas empresariais, que relaciona, né, o pensamento e a prática, ele permitiu que os alunos se aproximassem muito dos professores e também desenvolveu habilidades e competências que auxiliam na carreira profissional e pessoal. E essa integração também, nesse estudo de caso, permitiu identificar algumas habilidades nos discentes, né, que eles adquiriram com o projeto integrador, como autoconfiança, capacidades profissionais, como comunicação, eles se tornaram mais críticos, a ter disciplina, serem mais organizados, eles relatam sobre a questão de aprender a fazer planejamento, a serem mais empreendedores. Então, são características que nós conseguimos identificar que são muito interessantes nessa construção do conhecimento. Quanto ao ensino e à aprendizagem, ele permite desenvolver a criticidade do aluno a partir da integração, né, dos diálogos e das discussões que ocorre durante todo o processo do projeto e também dessa integração que ocorre do professor, o aluno e a comunidade, né? Por esse momento que o aluno vai até a empresa, ele procura os empresários e discute o problema, né? E ele acompanha durante o semestre o que vem acontecendo naquela organização. Então, na instituição que a gente analisou, percebemos que esse projeto, a partir dos problemas, faz realmente que o aluno cresça e se desenvolva e que o ensino e aprendizagem aconteça de uma forma muito mais tranquila e muito mais prazerosa e que o aluno ele aprende também a partir dos acertos e dos erros. Quanto à escola, ela deve proporcionar um ambiente adequado para a qualidade do ensino, né? E nós conseguimos identificar que a instituição, tanto nas condições físicas quanto pedagógicas, ela é satisfatória e ela também disponibiliza, né, tanto recursos pedagógicos, tecnológicos, espaços físicos, são dinâmicas, salas de aulas diferenciadas, modernas, que possibilitam essa integração entre os acadêmicos e os docentes.
e também o atendimento e essa interação entre a escola e as empresas, né? Em muitos momentos, a instituição vai até a empresa, o docente vai até a empresa junto com os acadêmicos. No processo de avaliação, então, possibilita que o aluno faça autoavaliação ou avaliação mútua, né? Também entre os grupos. E observou-se que nesse processo avaliativo do projeto integrador interdisciplinar, ele se dá realmente de forma, né, muito positiva, e ela ocorre de subjetiva. Por que subjetiva? Né? Porque o aluno ele é avaliado em todo o percurso do projeto, e o professor ele olha e identifica as dificuldades que o aluno teve, ele dá feedback, e a partir desse feedback ele acompanha se os acadêmicos tiveram progresso durante esse período, né? E superando as suas dificuldades e fazendo as correções e melhorias necessárias. Então, de uma forma sucinta, apresenta aqui algumas características, então, dos professores, né, com essa relação entre o aluno e o professor, que eu comentei já anteriormente, e também as habilidades desenvolvidas nos discentes. Então, como conclusão, a partir dos achados nas análises, né, concluímos que o projeto integrador ele reflete no aperfeiçoamento do aprendizado, das habilidades, e ele possibilita aproximar o aluno da realidade estudada e acaba tornando o ensino mais atraente e efetivo. Também proporcionou aos acadêmicos no alcance do crescimento pessoal e profissional. E eles relatam, em muitos casos, que abriram até portas de trabalhos, né, que eram um dos anseios que eles tinham quando entraram no curso de Ciências Contábeis. Percebeu-se também, né, que os discentes, participantes do projeto integrador, eles melhoraram a comunicação escrita e oral e a proatividade e disposição para assumirem riscos e incertezas, porque quando você tem uma matriz curricular baseada em projetos, a busca do autoconhecimento, a busca de um novo conhecimento e o enfrentar desafios é constante nessas metodologias. Então, olhando as contribuições do nosso estudo teórico, conseguimos identificar, né, que essas atividades realizadas no projeto integrador possibilitaram essa aproximação dos estudantes com essas dimensões que Mizukami retrata sobre a teoria sociocultural. E quanto à prática, a contribuição é que a interdisciplinariedade que existe nos projetos integradores é uma metodologia condizente, né, com as necessidades da educação do futuro, que vai impulsionar os discentes, os estudantes, a estarem mais preparados para o mercado de trabalho, mas principalmente a se desenvolverem e eles estarem prontos para enfrentar os desafios, tanto no contexto social, pessoal e profissional, né, hoje que o século XXI exige. Porque nós não devemos preparar somente um profissional, mas sim nós devemos preparar pessoas. Então, em síntese, essa é a nossa pesquisa. Eu agradeço, Vitor, repasso a palavra para você e abro, então, para a sequência do debate e dos questionamentos. Obrigada. Muito obrigado, Eliane, pela sua apresentação. Pode manter a sua apresentação mesmo até o final da discussão? Pode? Então tá. Pode continuar mesmo com a apresentação. Se tiver que retomar alguma coisa, a gente até retoma. E aí fica o contato, né, dos seus coautores para, eventualmente, se alguém quiser entrar em contato, né, já está aí também. Então, Eliane, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação e pelo seu trabalho, né? Eu achei bastante promissor aí os achados, né, de vocês em relação ao projeto integrador que vocês implantaram ali na sua universidade, né? E aí eu tenho 3 observações, Eliane, e desejavelmente, né, tomara que eles consigam aí contribuir com a melhoria do seu trabalho, tá? Então, Eliane, a primeira observação é o seguinte, né? Eu estava lendo ali a introdução, o referencial teórico, eu falei assim, pô, bacana, né? Algo diferente, né? Vocês mesmo mencionam que não tem muita coisa na literatura, né?
e em particular em ciências contábeis tem ainda, né, menos estudos. E aí beleza, né? Eu entendi a teoria que vocês estão utilizando também como base da pesquisa, entendi os conceitos ali do projeto integrador, né? Entendi a literatura empírica que vocês, né, trouxeram aí a revisão da literatura. Só que eu cheguei na metodologia, eu falei, bom, agora eu vou ler como é que eles implantaram ali na instituição, né? E isso não ocorreu, né? Eu não consegui verificar ali na metodologia como que foi implantado esse projeto integrador, né? Assim, e aí eu falei assim, olha, eu não consegui entender direito quais foram as atividades que vocês desenvolveram, quais as atividades que estavam ligadas a cada parte ali, né, da teoria, né? Então, assim, aí você fala, ó, Vitor, mas pelos resultados ali você consegue ver algumas atividades que os alunos desenvolveram, né? E entender como é que é o projeto. Tudo bem, mas assim, não tá tudo lá, né? Não tá tudo que foi feito ali na percepção. Então, assim, eu não entendi, por exemplo, se o projeto integrador ele envolveu uma disciplina só, ou mais de uma disciplina, né? Ou o currículo inteiro, ou o curso inteiro, né? Então você falou assim, olha, o curso é é baseado em projetos. E um dos projetos é o projeto integrador, né? Então eu imagino que não é no curso inteiro também em que esse projeto integrador foi implantado, né? E, e quem foram os envolvidos, quanto tempo durou esse projeto, como é que ele foi pensado, foi feito um pré-teste no projeto, sabe? Então, assim, esses aspectos de descrição mesmo do projeto, como que ele foi elaborado e implantado, né, vai me ajudar a entender melhor esses achados, porque, assim, o que eu percebo é o seguinte, olha, você está me prometendo um produto, mas ainda não me mostrou o produto, né? Então, você está falando assim, ó, o produto é bom, melhora a relação aluno-professor, melhora, né, o conhecimento, né, e assim por diante, as 5 subseções, né? Só que você não me mostrou o produto ainda, né? Não descreveu o produto para mim, né? Então, é um pouco complicado. Aí, fazendo só um, um paralelo aí, assim, o vendedor está querendo me vender um tênis, ele me fala, né, que é um tênis, só que ele não me fala se é tamanho 38, 40, não me fala se a cor do tênis é azul, amarelo, e assim por diante. Então, é mais ou menos esse sentimento de tentar descrever o projeto, né, e como vocês implementaram, até para outras instituições, se quiserem replicar, conseguirem replicar o seu projeto, né? Eu entendo ali que vocês comentaram que, né, o projeto tem essa flexibilidade de implantação, nenhum projeto precisa ser igual ao outro, mas se eventualmente alguém quiser fazer igual o seu projeto, né, e colher os resultados e comparar com os seus, né, aí ele vai ter dificuldade, né? Porque não está de forma ali detalhada na metodologia ou às vezes até no resultado. Então, assim, a minha sugestão é só descrever o projeto mesmo. Tudo bem? Ô, Vitor, só fazer só uma questão que, na verdade, não é na instituição onde eu trabalho, né? Essa daí é já uma Ah, tá. instituição, analisando uma outra instituição que é referência no Paraná, voltada a projetos, né? Então, talvez nós vamos ter que deixar mais claro essa parte aí na metodologia, né? Que ela já tem implantado há mais de 5 anos, então só talvez deixar mais clara essa parte, né? Mas não foi uma instituição que está implantando, né? Não foi na nossa, né? Ah, entendi. Então, o período, qualquer detalhe que seja relevante, né, para o leitor entender, eu acho que vale a pena descrever, tá certo? Com relação ao segundo ponto, Eliane, uma coisa que eu verifiquei aqui é que, assim,
eu acho que só teve um estudo ali, né, na sua revisão de literatura, que também trouxe para discussão, né, esses pontos de entraves, né? Então, assim, parece que quando a gente lê os estudos, é tudo bonito, assim, né? A implantação, né, do projeto ocorre como a gente quer, o aluno entende como a gente queria que ele entendesse, né? E às vezes não é assim, a gente vai para a prática, o aluno vai entender do modo dele, independentemente do que a gente pensa, né? Ou independentemente do que a gente quer. Então, assim, com exceção de um trabalho ali que realmente trouxe, né, os aspectos ali, né, os empecilhos do uso do projeto, eu não vi muito sobre isso, né? Então, assim, uma perspectiva crítica aí, de reconhecer que há limitações da técnica, que entender que tem, né, algumas barreiras eventualmente, né, principalmente se esse projeto for fazer uso de tecnologia também, que a gente sabe que a tecnologia ajuda bastante, mas também quando, né, não funciona é complicado. Então, trazer alguns aspectos aí em que vocês tiveram certas dificuldades e que é relevante para o leitor saber, porque se caso ele for implantar na universidade dele, ele já saber que existem isso, né? E se você puder, você já menciona também como vocês contornaram essas situações, né? Que aí já vai ajudar também esse leitor, tá certo? Não sei se você tem algum comentário. Não? E uma última questão, essa daqui é um pouco menor, Eliane. Eu vi ali que vocês mencionaram que utilizaram a análise de conteúdo, né? Ou análise de temas de Bardeen, né? 2010. Mas assim, eu acho que faltou detalhar também, porque assim, eu não entendi como que essa metodologia, né? Essa estratégia aí de análise ela se difere de outras, né, análises de conteúdo, né, de outros autores. E ali o que eu vi foi assim uma repartição com base na teoria mesmo. Não sei se o Bardeen ele fala, olha, você pega a teoria e da teoria você forma ali os grupos de temas, né? Ou simplesmente se você olha só os dados e com base nele você vai ver pontos comuns e aí você vai fazendo as categorizações, né? Então assim, vocês mencionaram que fizeram ali conforme Bardeen, mas eu não primeiro, não entendi muito bem como que essa análise se diferencia das outras análises de conteúdo e como isso beneficiaria mais do que outras análises de conteúdo. E esse segundo aspecto de como que foi feito, né? Assim, eu entendi que foi a partir da teoria, mas isso daí casa com a análise de Bardeen, né? Então, assim, detalhar mais, né, como que foi esse procedimento metodológico também, tá? Mas, mas é mais isso também, e tudo isso é para beneficiar mesmo o leitor, para conseguir replicar, ter uma validade externa do estudo, né? Então, assim, é, mais essa questão de descrever mesmo, tá? Você tem algum comentário sobre? Não, ótimo, Vitor, obrigada. E realmente, às vezes a gente escreve para a gente estar tão claro, né? E realmente para o leitor fica essas situações, né? Então é ótimo a gente poder participar e ouvir essas contribuições para realmente só vão agregar ao trabalho, né? Agradeço realmente, já anotei tudo aqui e nós vamos revisar. Ah, não, beleza, Eliane. Não, eu também caio nessa armadilha direto aí. Eu acho que tá bom e acontece que aí vem o avaliador, vixe Maria. Mas beleza. Pessoal, então eu gostaria de abrir para plateia, se alguém tem algum comentário, né, sobre o trabalho da Eliane. Nós temos aí 5 minutos. Vitor, posso fazer um comentário? Por gentileza, Alexandre. Ok.
É só assim, aproveitando o gancho que o Vitor colocou sobre a questão da análise de conteúdo, primeiro, te parabenizar por trabalhar com pesquisa qualitativa, que é sempre um grande desafio, né? Difícil, complexo. E o que eu notei ali na metodologia, o que o Bardin pede em relação à questão da análise de conteúdo é a classificação por categorias, né? Normalmente é a forma de definição, né? Então, eu notei ali que na metodologia não está bem explorado os critérios que tu utilizou para definir as categorias, né? Porque as categorias que tu utilizou, pelo que eu vi, foram as categorias baseadas na teoria, mas isso tem que estar explícito ali na metodologia, como é que é a composição das categorias que vão receber, então, as informações decorrentes da entrevista ali. Então, acho que, talvez, na metodologia, para seguir efetivamente a análise de conteúdo do Bardin, seria interessante esclarecer melhor as categorias, porque no Atlas TI, quando tu inseriu as informações, tu precisou definir o agrupamento, né? E o agrupamento é na forma de categorias, que é o que normalmente diz a literatura sobre isso. Então, acho que falta detalhar essa classificação na metodologia e fazer o link dela com os resultados depois, quando tu agrupou ali. Acho que ajuda a ficar mais compreensível, porque a pesquisa qual ela é muito complexa nesse sentido de a gente conseguir evidenciar, né, os resultados, as respostas. E se a gente não tiver o cuidado de seguir a risca, digamos assim, o que diz a literatura, em especial aí Bardin, que normalmente é utilizado, acaba que não, né, perde um pouquinho da consistência e da validade que tem os resultados. Então, acho que fazendo isso vai dar mais consistência nesse aspecto, tá? E outra coisa mais uma curiosidade que eu ia te perguntar, eu vi que o projeto era realizado de forma presencial, mas as entrevistas foram feitas já no momento da pandemia, ali, outubro, novembro de 2020, né? O que aconteceu com o projeto? Chegou a ter alguma informação do que aconteceu com o projeto com a pandemia? Ele foi viabilizado online ou não? Eu não comentava sobre isso. É mais curiosidade. Ah, sim, legal. Obrigada, Alexandre. Obrigada a sua contribuição sobre a questão da metodologia, e realmente foi nesse formato que você falou que nós aplicamos, né? Então, lá no Atlas TI, nós criamos as categorias conforme as teorias e conforme as falas, né? A gente foi fazendo essa. Então, acho que realmente a gente pecou aí na metodologia em deixar isso mais claro como é que a gente fez, né? Muito obrigada pela contribuição. E nós conversamos, sim, até mesmo porque a nossa ideia era pegar todos os acadêmicos de todos os períodos, né? Inclusive, né, pegar do primeiro ao oitavo. Só que do primeiro e segundo período, eles falaram, até os próprios acadêmicos, quando eu entrei em contato com eles, eles falaram assim, olha, eu não tenho como contribuir porque a gente não está conseguindo aplicar. Porque eles não tinham experiência ainda, né? Era os primeiros passos, né? Então, esse pessoal do primeiro e segundo, eles estavam fazendo projetos, eles estavam olhando mais projetos interno, ou que eles tinham contato online com o empresário, enfim, esses até, quando às vezes você tem uma empresa familiar, esses eles estavam conseguindo aplicar. E os outros grupos, eles estavam conseguindo também aplicar porque eram empresas familiares, né? Empresas de conhecido, empresas que eles trabalhavam, então por isso que eles estavam conseguindo aplicar, né? Por mesmo que havia o distanciamento, como você trabalha na empresa e continua trabalhando, né? Eles tiveram a possibilidade de continuar aplicando, então, os projetos aí no ano passado, mas com dificuldades, né? Com dificuldades nessa questão que eles falam assim, que o professor é muito próximo, eles falam muito dos professores lá, eles têm 2 professores só nos projetos, né? E eles têm uma liberdade muito grande de interação com o professor. Eles falam assim, o professor está, mesmo que é remoto, não é a mesma coisa que o presencial. Então, foi uma situação que eles questionaram, que era a pandemia, né? Que a gente acabou não entrando, mas eles conseguiram aplicar por causa disso, porque era uma empresa de família ou que eles trabalhavam naquela organização e que eles estavam aplicando. Bom, obrigado. Obrigado, Alexandre.
Então, 10h40, né, a gente encerra a discussão desse primeiro trabalho. Eliane, obrigado também. Lembrando que essas observações, elas não desmerecem o que foi feito, tá? Elas são em caráter complementar ao que já foi feito. Então, ali é só um complemento mesmo ao artigo, né? Então, ficam aí as nossas contribuições e obrigado pela sua apresentação aqui, tá certo? Obrigada, Vitor. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. Então, o segundo artigo... Eliane, agora, se você quiser descompartilhar. Então, o segundo artigo é do Samuel, né, e do professor Luiz Eduardo Afonso, né? Então, Samuel, 15 minutos para sua apresentação e aí depois a gente vai para o debate, tá certo? Fique à vontade. Me ouvindo bem, pessoal? Tá dando? Perfeito. Bom dia a todos. Eu sou o professor Samuel Durso. Hoje eu vou apresentar aqui o artigo que faz parte da minha tese, né? Um dos artigos decorrentes da minha tese. A gente intitulou Análise das características individuais associadas com a resiliência de discentes de contabilidade e escrevi em coautoria com o professor Dr. Luiz Eduardo Afonso, da Universidade de São Paulo. Sempre que a gente vê uma pesquisa sobre resiliência, né? Acho que a resiliência entrou... Quando eu comecei a estudar resiliência lá em 2015, era um tema que ainda não era tão midiático, né? Em conversas com o professor Luiz, a gente até falava se era, de fato, um tema que estava na mídia ou que não estava, mas à medida que foi passando o tempo, de fato, isso se tornou uma palavra no cotidiano de todo mundo, né? De alguma forma. Porém, essa popularização que a gente dá para resiliência acaba fazendo com que muitas vezes a gente chame de resiliência coisas que a literatura não considere especificamente como sendo resiliência. Então, tem toda uma teoria por trás, né, vem da psicologia, a teoria de resiliência de seres humanos, né, apesar dos primeiros estudos serem da área de engenharia, então eu gosto de começar sempre com a definição para o meu trabalho do que eu estou considerando como sendo, de fato, resiliência. Então, de acordo com a APA, né, que é a American Psychology Association, resiliência é o processo de boa adaptação em face à adversidade, trauma, tragédia, ameaças ou significativa carga de estresse, tais como problemas familiares e de relacionamento, sérios problemas de saúde ou estressores advindos do ambiente de trabalho e financeiros. Então, a resiliência ela não é um traço interno do indivíduo, né? A pessoa não nasce resiliente ou não resiliente. A resiliência é um processo de boa adaptação, então, se é um processo de boa adaptação, eu já preciso saber os eventos que aconteceram, né, dentro desse processo, para eu saber se, de fato, ali tinha uma carga de estresse, alta diversidade, né, uma ameaça significativa ao bom desenvolvimento. Tendo essa ameaça significativa ao bom desenvolvimento, se houve uma boa adaptação, então a gente considera como a resiliência tendo acontecido. E essa boa adaptação, ela vai diferir, tem vários caminhos, várias trajetórias. A resiliência não é você ser imune a essas ameaças. Então, as teorias que a gente olha na literatura, elas mostram diversas trajetórias que podem acontecer. A pessoa pode ter um sofrimento significativo em um início, no curto prazo, né, mas depois se recuperar. Tem, de fato, as pessoas que não se abalam dentro daquele processo, né, não são afetadas, apesar de ter uma carga de estresse elevada, mas não tem uma trajetória única, né? Então, ser resiliente não é ser imune, e não é um traço individual de cada um, só para a gente entender do que eu, de fato, estou tratando, porque isso acaba até tendo impactos para a metodologia do trabalho. Por que estudar, né, resiliência dentro do contexto educacional e de ciências contábeis, especificamente? Então, a gente tem visto, no âmbito da educação, cada vez mais alunos com problemas, né? Enfrentando problemas psicológicos, dificuldades emocionais. Temos visto atualmente, né, uma outra variável externa, aí, seria a pandemia, que acaba trazendo ainda mais dificuldade para o contexto educacional e para o curso de ciências contábeis. Então, dessa forma, né, assim, a resiliência na educação, ela já é aplicada aos diversos níveis, né, de uma forma geral, desde o ensino básico
até o superior, também é aplicada aos próprios docentes, né? Então, tem muitas pesquisas em educação e sobre resiliência, mas, especificamente sobre o curso de Ciências Contábeis, a gente consegue encontrar um nicho ainda mais propenso para se pesquisar resiliência. Grande parte dos nossos cursos, né, na área contábil são no período noturno, então isso já favorece que o aluno tenha outras atividades, né? Inclusive pode ser incentivado mesmo durante a graduação que o aluno trabalhe desde o início do semestre, né? Tenha um envolvimento com o mercado, porque é uma carreira técnica, né, que precisa também dessa experiência prática para o próprio desenvolvimento do aluno. Temos grandes ofertas de emprego, né, para quem está na área contábil, não só para os formandos, mas para quem está estudando, né? Muitas vezes a gente vê alunos já CLT, né, assim, dentro da própria formação. As empresas de auditoria, por exemplo, são uma das que mais empregam, né, os alunos da área de ciências contábeis e que tem uma demanda de trabalho bem significativa. A contabilidade também é uma segunda carreira. Então, olhando pesquisas anteriores, a gente consegue ver que o perfil do aluno de ciências contábeis, às vezes, é um aluno mais velho, que já é formado no curso anterior, principalmente de áreas correlatas, né? Administração, direito, economia, e que vão para o mercado e, em algum momento, encontram necessidade de complementar a formação e aí fazem ciências contábeis. Então, mais uma vez, essa pessoa, esse público, né, que a gente tem dentro da área de ciências contábeis, acaba não sendo aquele estudante que a gente chamaria de tradicional, que é aquele que sai do ensino médio, vai direto para o ensino superior, fica dedicando, né, quase exclusivamente à educação. Quando eu digo aluno tradicional, é o aluno tradicional definido pela literatura, né? No Brasil, a gente sabe que grande parte dos nossos alunos do ensino superior não são tradicionais. E na área contábil, a gente tem esses fatores. Só o último aqui que eu não mencionei, mas seria barreiras, né, específicas aqui de mercado, que está relacionado com, se eu tenho já uma formação em outra área, mas comecei a trabalhar com assuntos, né, temáticas relacionadas à contabilidade, para alcançar determinados cargos, eu preciso ser um contador, e para eu ser contador, fazer o exame de suficiência, eu preciso fazer o curso de ciências contábeis. Isso atrai também, acaba atraindo indivíduos que já vêm de uma segunda carreira, de uma primeira carreira, né? Então, é só por isso que a gente contextualiza do porquê de estudar resiliência em alunos de ciências contábeis, né, como sendo interessante e importante. A questão de pesquisa que guiou esse trabalho foi quais características pessoais estão associadas com o fenômeno da resiliência em discentes do curso de ciências contábeis. Então, o objetivo da pesquisa foi conseguir identificar, né, qual o tipo de aluno, perfil, as características, né, que ele apresenta, que geram, né, a maior resiliência. E lembrando que a resiliência aqui é um processo, né? Então, para entender esse processo, a gente vai precisar entender a carga de estresse, a diversidade e o bom desenvolvimento. E para o contexto dessa pesquisa, a gente considerou como sendo o bom desenvolvimento, né? Relembrando só aquela definição inicial da APA, o bom desenvolvimento é justamente você chegar ao final do curso de Ciências Contábeis satisfeito e comprometido com a carreira contábil. Então, essa foi a nossa definição, né, de resiliência para pesquisa. Então, o aluno resiliente na nossa pesquisa é aquele que passou por cargas de estresse, adversidade ao longo da formação. A gente investiga justamente essa carga de estresse e adversidade e que chegou ao final da graduação satisfeito e comprometido com a carreira contábil. Essa definição final, né, de satisfação e comprometimento, ela é importante justamente para representar aquela questão inicial de ter um bom processo de adaptação. Então, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o aluno conseguiu chegar ao final do curso ainda com esse nível de bom desenvolvimento. O referencial teórico eu não trouxe toda a construção aqui, até pela questão de tempo, mas a gente tem a base principal, são as próprias teorias de resiliência, principalmente de uma autora americana da Universidade de Minnesota, chama Anna Mastin, que tem muitas pesquisas que desenvolvem, né, que apresenta modelos teóricos para resiliência, inclusive essa classificação que a gente faz, que é uma classificação da nossa pesquisa mesmo, mas ela é baseada, né, nessas definições que a Anna Mastin apresenta, e que ela tem um livro muito interessante, né, sobre o processo de resiliência, e ela chama de Ordinary Magic, que ela vai falar o quão simples é a resiliência, né, apesar de ser
um fenômeno, né, muito importante e nem sempre presente na vida de todo mundo, mas é um fenômeno simples se a gente conseguir entender as especificidades. E a resiliência, ela não está só naqueles momentos de grande, né, carga de estresse e adversidade, como, por exemplo, um terremoto, né? Tem muitas pesquisas que vão analisar a resiliência dos indivíduos após esses grandes eventos, como terremoto, um maremoto que pode ter, né? Enfim, grandes destruições, pós-guerra. Mas a gente tem, e é isso que a Anna Masten defende, né? Essa autora de Minnesota, ela vai colocar que a resiliência está no dia a dia. Obviamente que, para você ter uma classificação como resiliência, você precisa ter passado por essa carga de estresse e adversidade significativa, mas não necessariamente para o foco que você está estudando seria algo que ameaça a sua vida, ameaça a sua existência, né? Se a gente está falando de um estudo que é voltado, por exemplo, para a formação, aqui a ameaça principal seria a evasão, por exemplo, do curso, né? Pessoas que estão comprometidas, que podem, né, níveis de estresse e adversidade que podem gerar até esse empecilho para continuidade no curso. Então, a gente baseou o referencial teórico, a gente sustentou o referencial teórico com as pesquisas em resiliência e também com pesquisas relacionadas à evasão. E aí a gente constrói, né, esse gráfico, que é uma definição teórica importante para a nossa metodologia de estudo, em que a gente vai identificar, né, os alunos que chegam ao final do curso, nem todos os alunos que chegam ao final do curso são resilientes. Por quê? Porque não necessariamente ele passou por uma alta carga de estresse e adversidade ao longo da formação, né? Pode ser que tenha só dado tudo certo na vida, né? Ser uma pessoa privilegiada que não teve que passar por grandes problemas ao longo da formação. E também temos casos em que o aluno chega ao final do curso, muito menos recorrente, né? Mas que chega ao final do curso com uma baixa satisfação e um baixo comprometimento com a carreira na área contábil. Esse aluno também não pode ser considerado resiliente porque, apesar de finalizar a graduação, ele não tem planos de uma perspectiva de desenvolvimento naquela área, ou seja, aquela definição inicial de ter tido uma boa adaptação em face a esse contexto de diversidade, ela não foi respeitada. Então, seriam as outras questões aqui que tem no gráfico. Então, no eixo X, a gente teria o nível de estresse e adversidade que o aluno enfrentou ao longo da formação, então, uma questão ao longo dos 4, né, 5 anos, vai depender de cada um dos cursos de formação que a gente tem na área contábil, e no eixo Y, o índice de satisfação e comprometimento. Então, aquele aluno que passou por uma alta carga de estresse e adversidade e chegou ao final do curso com alta satisfação e comprometimento, ou seja, teve uma boa adaptação apesar das ameaças, ele sim é um aluno resiliente. Aquele que chegou com uma alta satisfação... Samuel, 5 minutos, tá? Tá bom. Eu não vou demorar depois nos resultados. Aquele que chegou com uma alta satisfação, mas teve pouco estresse e adversidade, é só aquele aluno que está indo bem, né? Cumpriu com o requisito. E aí, a gente tem os outros casos de, primeiro, que passou por alta carga de estresse e adversidade e chegou ao final do curso com baixa satisfação e comprometimento, que seria o burnout precoce. Então, o aluno já está com esgotamento, né, profissional em relação à área. E, por fim, o que tende a ser menos presente, né, para quem está no final do curso, aqueles que têm problema vocacional. Chegaram ao final da graduação, mas que não passaram por alta carga de estresse e ainda assim estão com baixa satisfação e comprometimento. Então, provavelmente, esse aluno não evadiu por algum outro motivo, né? O custo de oportunidade dele continuar na área contábil talvez tenha sido maior, mas nem por isso ele está satisfeito e comprometido com a carreira. Na nossa metodologia, a gente criou um questionário baseado na literatura. Nossa pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética da Faculdade de Educação da USP. A gente submeteu a essa faculdade e teve aprovação, né? Com todos os requisitos éticos sendo respeitados. Ele tem 3 partes. Primeiro, a identificação da carga de estresse e adversidade. Depois, satisfação e comprometimento. E, por fim, as características socioeconômicas e demográficas que a gente faz associação depois com esses níveis, né, de estresse e adversidade, satisfação e comprometimento. A gente realizou o pré-teste em 2 etapas. Primeiro, a gente criou uma versão inicial e validou com alunos, né, da própria faculdade, especificamente, para ver se eles entendiam, né, as questões. Depois, a gente, com um roteiro, com um questionário mais elaborado, mais estruturado, a gente aplicou em alunos de uma instituição privada, uma turma, né, grande,
e tendo validado o questionário, né, tendo tido resultados significativos, nesse segundo pré-teste, a gente aplicou, de fato, na nossa amostra. Então, a gente tem 138 respondentes que estão no último ano do curso de Ciências Contábeis, que seria o mais próximo ali de ter concluído o curso, né? O mundo ideal seria a gente pegar os alunos que terminaram naquele dia o curso de Ciências Contábeis, mas fica mais difícil estruturar essa pesquisa. Por isso que a gente trabalhou com o último ano de Ciências Contábeis. Aqui são só as sentenças, né? Estão disponíveis dentro, como eu acabei me estendendo no início, elas estão disponíveis na pesquisa depois para quem tiver interesse, mas elas estão com a fundamentação teórica já apresentada aqui, tanto para estresse e adversidade, quanto para satisfação e comprometimento. Então, nossa amostra, já entrando nos resultados, eu trouxe só alguns highlights aqui interessantes sobre as características. Majoritariamente homens, né, formada por homens, brancos e solteiros, né, pessoas solteiras. Para 49% da amostra, Ciências Contábeis foi o primeiro curso, então, que ingressou direto naquele curso que a gente está analisando, de uma instituição. A gente está trabalhando com apenas uma instituição de ensino, o que é interessante, né? Ou seja, mais da metade, 51% aqui, já tinha começado um outro curso ou já era formado, lembrando daquele aluno não tradicional. Noturno, a maioria, 38% só escolheram Ciências Contábeis como primeira opção no vestibular dessa instituição, então muitos entraram como sendo a segunda, terceira e até quarta opção no curso, e grande parte aqui tinha experiência profissional, né? Então a experiência profissional foi algo que a gente conseguiu ver, ou que já trabalhavam antes de ingressar, ou que acabaram trabalhando ali ao longo do tempo. Então as médias, né, que a gente encontrou, só para cada uma das sentenças que apresentou, a gente teve um alfa de Cronbach pequeno, né, assim, menor do que do que os níveis geralmente colocados pela literatura, só que a gente já esperava esse resultado, tendo em vista que são características muito específicas, né, geradas aqui pelo estresse e adversidade. Então, a gente já esperava encontrar uma alta variabilidade, uma alta variância para as respostas e, consequentemente, reduzir um pouquinho ali o nosso alfa de Cronbach. Para satisfação e comprometimento já foi um alfa maior, e aqui estão as médias também, né? O mais preocupante talvez seja para 4, que teve menor média, relacionada aos planos para desenvolvimento na carreira. Depois a gente faz teste de média, só para ver algumas diferenciações para o índice de satisfação e comprometimento que a gente cria com aquelas sentenças. De estresse e adversidade e de satisfação e comprometimento, né? Então, a gente tem os dois índices criados, e a gente vê quais grupos aqui têm maior estresse, menor estresse, e testa com teste de médias não paramétricas especificamente. Então, homens, por exemplo, eles tiveram, né, maior carga de estresse e menor satisfação e comprometimento ao final da carreira, ao final do curso, né, com a carreira contábil. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão o Vitor vai me xingar aqui, que eu estou usando muito tempo. Também trazemos outras características aqui de testes de médias que foram realizados. Uma coisa que eu queria destacar é o fato do trabalho, né? Pessoas que trabalhavam antes de iniciar o curso tinham maior satisfação, aqui especificamente, satisfação e comprometimento com a carreira. Isso pode já identificar aquela questão de motivação. Se a pessoa já trabalhava antes, ela está fazendo um segundo curso de Ciências Contábeis por algum motivo específico, né? Muito provavelmente para complementar ou para mudar de carreira, mudar de área, né? Então, essa pessoa já tem uma motivação maior. Então, ela chegando ao final do curso com satisfação e comprometimento maior, talvez já significava isso, né? Especificamente. E para quem trabalhou, né, mais de 4 semestres, aí, que seria metade do curso, nessa instituição, a gente teve um nível de estresse mais significativo também. Naquele modelinho teórico que a gente apresentou no referencial teórico, né? Aqui são os alunos, os 138 alunos plotados, né? Nos grupos, indo bem, problema vocacional, burnout precoce e resilientes. A gente consegue ver que temos aqui exemplos para cada um. Esse daqui já está normalizado, né? Especificamente para aquela resposta. A gente fez uma normalização dos dados para conseguir plotar aqui. E depois, só para finalizar, já estou indo para o finalmente, tá, Vitor? A gente faz regressões logísticas só para conseguir identificar para cada um desses grupos que a gente traçou, né? Para indo bem, resilientes, problema vocacional e burnout precoce. A gente traz alguns resultados de regressões logísticas para identificar as características que são estatisticamente significativas, né? Para explicar a ocorrência exatamente daquele grupo.
Então, gênero, por exemplo, né, foi uma das variáveis significativas para indo bem. Vou focar mais no resiliente, que a gente tem os já graduados, os que possuem dependentes, né, especificamente aqui a 10%, a significância. A que teve primeira opção no vestibular, especificamente, a gente acredita que isso traz maior motivação, né, por isso que é uma razão de chance maior, né, da pessoa chegar como resiliente, mas a gente acredita que esteja relacionado com a satisfação e comprometimento. Lembrando que cada um desses grupos aqui tem níveis diferentes de satisfação, comprometimento e estresse à diversidade, que são os dois construtos que formam cada um dos grupos, né? E, por fim, trabalhava antes, né? Foi um fator também importante, mais uma vez relacionado talvez à motivação inicial do curso. E para os outros dois grupos, né, problema vocacional e burnout precoce, que estão na parte inferior daquele gráfico, a gente trabalhava agora, né, trabalhava quando realizou a pesquisa, trabalhou mais de 4 semestres, né, durante o curso, gênero e escolaridade dos pais aqui como sendo variável estatisticamente significativa. Só para concluir, e depois a gente pode voltar em alguns dos dados se for necessário, a gente encontrou, né, na amostra estudada, muitos casos, né, muitas evidências de estudantes não tradicionais. Então, mais uma pesquisa que identifica isso para os cursos de ciências contábeis, o que a gente precisa considerar quando estamos lá criando, né, as políticas específicas para os nossos discentes, políticas pedagógicas. Trabalhar e estudar aumenta a carga de estresse e adversidade dos discentes, né, que era um fator esperado também. O aluno tem muito mais atividades, né, tem uma vida externa acontecendo, então a gente tem casos específicos de estresse do trabalho que, obviamente, vão afetar a sala de aula. O aluno trabalha 8 horas por dia, depois tem mais 4 horas para estudar à noite, não tem como ele chegar a essas 4 horas, né, imune de tudo aquilo que ele passou durante o dia. E dentro de uma cidade, um contexto urbano ainda mais desafiador, né, questões relacionadas ao deslocamento, enfim, podem ainda trazer mais estresse para esses discentes. Já ser graduado pode ajudar a enfrentar o desafio, isso pode ser um fator de aprendizado, né? Então, o aluno que está numa segunda graduação, apesar dele provavelmente ter essa característica de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele acaba já sabendo como passar para o ensino superior e, consequentemente, isso pode ajudá-lo, né? Sabe exatamente o que ele tem que fazer para conseguir cumprir com todos os requisitos ali da graduação. Motivação prévia foi um fator importante, apesar de não tão presente, e, por fim, indícios aqui de discentes em situação de burnout, que é um grande problema, né, e problemas vocacionais que chegam ao final do curso e que também a gente precisa considerar aí para as nossas políticas educacionais. Desculpa ter ultrapassado, Vitor, aí o tempo. Não, tranquilo, beleza. O que vai ocorrer agora é só que você perdeu o direito à resposta e aos meus comentários, dado que o... Tudo bem. Mas eu vou anotar tudo aqui, depois eu te mando um e-mail. Ah, tá. Então eu vou fazer os comentários, né? Eu tenho 4 comentários, então, começando pelos 2 mais fáceis e rápidos, né? O primeiro é que eu gostaria de ter lido um pouco mais sobre ali o pseudo R², né? Que, assim, a gente sabe que toda estatística tem as suas limitações, as suas premissas, né? Mas é um indicador ali de explicação, né, do modelo. Então, assim, você encontrou as variáveis ali, né, significantes e tal, só que elas giram em torno ali de 10%, 9%, né, alguns 7%. Então, eu gostaria de ter lido sobre a explicação global, né, dessas variáveis para, né, explicar o indo bem, a resiliência e assim por diante, né? Um segundo ponto é que ali, na verdade, você fala o teste de média, mas eu acho que o teste de Mann-Whitney, ele é um teste de mediana, né? Geralmente, os testes não paramétricos, eles usam mediana, né? Então, talvez fazer só esse ajuste. E agora os outros 2 pontos um pouco mais, digamos, centrais, que é que eu vi ali nas suas regressões logísticas, né, pelo N, você usa todas as observações, né, 138, né? E aí você faz, acho que é logística binomial, né? Você faz indo bem contra não indo bem, resiliente contra não resiliente, né? Então, você não testa as 4 categorias de uma vez, né?
Então, as comparações sempre vão ser em comparação com o indo bem, em comparação com a resiliência, em comparação com aqueles quatro categorias, né? E o que acontece? Aí quando você faz ali indo bem, né? Um grupo de alunos e não indo bem, esse não indo bem inclui resilientes, deixa eu ver, inclui problema vocacional e inclui burnout precoce, né? E o mesmo para o restante dos modelos, né? Então, assim, você tem uma sobreposição das observações, né, que você estima aí, né, nos 4 modelos de regressão. O que eu sugiro é você fazer uma regressão logística multinomial, que aí você já testa as 4 categorias de uma vez e coloca a baseline como resiliência, né? A baseline é a categoria de referência, que aí você já consegue verificar, né, a comparação em relação à resiliência já, né? Direto. Então, essa é uma sugestão aí que eu deixo. Eu até cheguei, Pode só falar. é que eu cheguei a fazer sim, só que os resultados eles são muito parecidos, entendeu? Especificamente. E eu acabei achando interessante olhar justamente para aquele grupo em relação aos demais, né, para a gente falar, porque são várias possibilidades de estresse, de cargas, né, de estresse e adversidade e satisfação e comprometimento. Mas eu vou revisar os resultados, né, e ver se tem, de certa forma, metodologicamente fica mais robusto colocando como os 4 grupos juntos, né, numa mesma regressão multinomial. Mas eu cheguei até a fazer, mas os resultados, assim, na minha análise, não tinham sido tão diferentes, né, um do outro. Entendi. Eu sugiro a multinomial, então, já que não deu tanta divergência, porque essa daí eu não consigo perceber como que um grupo em relação ao outro, né? Eu só sei que o não indo bem, né, em comparação com o indo bem, né? E assim por diante. E aí entra a minha segunda questão, né? Que, bom, se você está querendo verificar as variáveis ali, né, pessoais associadas com a resiliência, ou então você faz só com relação à resiliência mesmo, né? Se esse é o objetivo da sua pesquisa, porque assim, se esse é o foco, então deixa o problema vocacional, deixa indo bem, deixa o restante, porque o seu objetivo neste artigo, né, era a resiliência. Então, você também pode focar ali só na resiliência. Assim, eu entendo que, né, já que tem aí a classificação, vamos aproveitar as 4, né? Mas aí, então, você pode deixar o objetivo mais abrangente também, né, se esse for o caso. Que aí você engloba outros aspectos relacionados à resiliência, né, incluindo ela, e aí já deixa alinhada o objetivo com a análise, tá? Mas são mais essas questões mesmo. Agora, eu vou abrir para o público. Infelizmente, nós temos 2 minutos só. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e já fazer para o Samuel. Ninguém tem? Bom, acho que é isso. Então, Samuel, obrigado pela sua apresentação, né? Obrigado aí por compartilhar o artigo aí. Espero que a gente tenha conseguido aí contribuir um pouco com o artigo, né? E espero ver essa publicação aí em um periódico, né? Na sua forma final, tá certo? Obrigado, Vitor. Obrigado Então. pela leitura atenciosa e pelos comentários. Concordo bastante com talvez só apresentar a resiliência ou então mudar o objetivo, né? Isso foi um conflito que eu tive durante todo o artigo, assim, se colocavam todos, porque dava para fazer, né? Dava para colocar mais evidência, mas eu senti também que ficou um pouco descasado, né? Com a questão de pesquisa que dá para melhorar, sim. Obrigadão. Beleza. Pessoal, então, encerrando a sessão, tá? Obrigado pela sua atenção e aproveitem aí o restante do congresso, tá certo? Muito obrigado, Vitor, pessoal. posso fazer uma pergunta, Vitor?
Vai Sim, ficar por salva que eu vi que está gravando, né? Vai ficar na plataforma depois salvo para a gente. Olha, eu imagino que sim, tá? Mas aí você teria que conversar mais com a organização do evento, tá? Como que eles vão disponibilizar isso?